Bom, estamos ao vivo. Agora você está ao vivo. Agora eles avisam. Que bom, muito obrigada por avisar. Hoje nós vamos ler João 6. Ele é bem grande, então se prepare para o. Bom, estamos ao vivo. Agora você está ao vivo. É um pouquinho grande. Ele repete algumas coisas de Marcos e João, mas ele dá um ponto de vista diferente. Esse óculos não é muito bom para eu ler, porque eu ainda não me acostumei com ele. Eu acho que tem alguma coisa errada, eu vou levar para o oculista. Eu consigo ler com esse, mas não consigo ler com o óculos que deveria ler. Aí eu vou levar para ver se está igual, eu vou marcar. Bom, vamos lá. Vamos orar e vamos ler. Boa noite, Laura, seja bem-vinda. Boa noite, Roseli, seja bem-vinda. Eu botei aqui para ver quem entra. Vocês duas sejam bem-vindas. Vou começar orando. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais. Boa noite, Jesus. Muito obrigado por estarmos aqui reunidos mais uma vez para ouvir vossas palavras, Pai. Porque eu só estou lendo as palavras que estão na vossa Bíblia Sagrada. As palavras que vosso Filho deixou através dos discípulos dele e dos apóstolos. Para que nós possamos entendê-lo, para que nós possamos compreender e todo dia, através desse ensinamento, nos prepararmos para a segunda vinda do Messias. Que já estamos na era, Pai, já estamos vivendo. Então, por favor, nos dê discernimento, sabedoria, para que possamos estar pronto para estar de pé diante de vós, do vosso Filho, na era do Senhor da segunda vinda, que é o terceiro Adão e terceira Eva. Por favor, nos dê discernimento espiritual, sabedoria para agir nessa era tão difícil, Pai. Porque também é a era onde o Armagedon acontece. Mas que nós estivermos prontos, segurando em vossas mãos, praticando a vossa verdade, conseguiremos suportar os tempos difíceis, como Jesus disse. Quem se manter firme até o fim será salvo. Que nós possamos estar firmes na nossa fé e na nossa prática de fé. Por favor, proteja o nosso mundo da tirania dos maus. Proteja a nação da Coreia do Sul e que se una com a Coreia do Norte na liberdade da democracia. Proteja os Estados Unidos para acordar para o cristianismo novamente, que as pessoas possam acordar, Pai, para um momento difícil que o mundo passa, que os irmãos peregrinos possam ajudá-los. E também aqui no Brasil, Senhor, proteja nós, os brasileiros, proteja as crianças, os bebês, os jovens e adolescentes no mundo inteiro, que os pais acordem para isso, que as pessoas parem de viver o mundo externo e procurem viver mais o mundo vosso, o mundo paralelo ao mundo do mal, que é viver de maneira correta, estudando, lendo e santificando nossa casa, nosso ambiente. Bondoso Pai, por favor, permita que o Brasil se levante, passe por essa prova tão profunda que está no mundo e aqui no Brasil também. Que as autoridades justas se levantem, que o Senhor possa protegê-las, devolver a elas a consciência pública, a consciência de proteger o Brasil e os brasileiros. Senhor, afasta todo o mal que está sobre o Brasil. Coloca a vossa mão, porque nós sabemos, como o verdadeiro Pai disse, o Pai Moon falou, que aqui te fez feliz, Senhor. Que o Brasil te fez feliz pelo coração dos brasileiros, pela fé que muitos brasileiros tentam viver verdadeiramente da maneira correta. Então, por favor, tenha misericórdia de nossa nação e do nosso povo. Te peço que abençoe e proteja todos que estão aqui lendo conosco, para que a leitura sirva para aumentar a nossa fé, a nossa prática de fé e santificar a casa deles através deles, Pai. Através do poder de ficar do vosso lado, que a casa seja santificada através de cada um que assiste, que vós possa abençoá-la e proteger a família. Te pedimos, te agradecemos, em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome, amém. Adiós. Boa noite, Laura. Boa noite, Clebson. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Roseli. Seja bem-vinda. Desculpa, eu tive que chegar tarde, porque eu estava arrumando as coisas. Eu estou com a paranoia de deixar tudo pronto. Se um dia eu partir, ninguém vai ter trabalho. Aí quando a gente começa a caminhar para o fim, é assim. Vamos ler? Muito obrigada a vocês por estar aqui comigo, tá bom? Vamos lá ler. João 6, versículo 1. E depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia,
que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. Ou seja, o povo seguia Jesus por quê? Porque estava vendo os sinais que ele fazia curando os enfermos. Mas eles deviam, o verdadeiro ensinamento não é quando você vai para a igreja procurar solução. É quando você vai aprender a palavra de Deus e praticá-la e você começa a ser a solução. Você consegue ver as coisas. Lembra que Jesus disse, se tiver fé igual um grão de mostarda, fará mais do que isso. Então nós temos que ter a fé, mas para ter a fé temos que alimentá-la praticando. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo uma grande multidão, vinha ter com ele e disse: Felipe, onde compramos pão para eles comerem? Felipe é sempre aquele que... Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia que havia de fazer. Felipe respondeu, dizendo: 200 dinheiro de pão não lhe bastará, para cada um deles tome é pouco. Jesus perguntou, né? Então seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães, e cevada e 2 peixes. Mas o que vamos para tantos? E Jesus disse: manda sentar. Olhe bem, já vendo a situação, teve o coração bom de oferecer 5 pães, cevada e 2 peixes. Jesus tocou no coração daquelas pessoas. Quando as pessoas entenderem o que é um milagre, vão se surpreender com as coisas que Jesus fez, certo? Eu vou um minutinho só, vou pegar ali o medidor de pressão, que minha cabeça está doendo mais. Voltei. Ai, um minutinho. Eu acho que o comprimido que eu tomei é que eu ganhei de presente, né, lindo? Gratidão gera gratidão, eu acredito nisso. Eu acho que eu tomei o Catopril e não passou. Aí eu tomei o que a Laura me deu. Um minutinho só. Ih, deu errado porque eu tava me mexendo. Minutinho, viu, gente? Já volto a ler. Enquanto isso, a gente vai ver... Diz que não pode falar, né? Mas como eu tomei, depois eu mexo. Ó, eu já tomei o remédio. Então, assim, Jesus fez coisas que as pessoas... tocou o coração das pessoas e as pessoas se modificaram, né? Os maus espíritos, os espíritos imundos, realmente Jesus arrancou das pessoas. Deu a ordem e eles tiveram que deixar. E imediatamente elas ficavam boas, porque as doenças são causadas por espíritos imundos, espíritos perdidos de Deus, que estão distantes, né? Estão do lado do inferno. E Jesus disse: manda assentar os homens. E havia muitos servos naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de 5.000. Lembrando que eles não contavam as crianças e as mulheres. Jesus tomou o pão, levantou, deu graça e o partiu pelos discípulos. E os discípulos pelo que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estava saciado, aos seus discípulos, recolheu os pedaços e sobejam, para que nada se perca. Olha, gente, isso é muito importante aqui, ó. A gente às vezes não presta atenção nisso, mas Jesus mostra, e a gente aprendeu isso também com o pai Munha Mão Imun, que a gente não pode jogar comida que ora fora. Então, bote no prato só o que você é capaz de comer. Porque como Deus está lhe dando alimento, você compra, mas o alimento é criado originalmente por Deus. E aí você ora, dizendo, né, por favor, abençoe, para que essa comida faça parte do meu corpo físico e seja teu templo, e seja saudável, seja limpo física e espiritualmente. E que o Senhor possa também, né,
não deixar faltar na mesa dos irmãos, e aí depois você joga fora. Então coloca no prato o suficiente para você comer. Porque olhe bem o que os discípulos fazem. Lógico que eles eram orientados por Jesus. João 6,12. E quando estava saciado, disse aos seus discípulos: recolhe os pedaços que sobejaram, que sobraram, para que nada se perca. Entendeu? Então, se Jesus abençoou, não podia perder nada. Eles guardariam e comeriam depois. Recolheu, pois, e encheram 12 alfagas, 12 cestas, né, de pedaços, 5 pães de cevada. E sobreviveram e aos que havia comido. Todos comeram e sobraram bastante. Ok? Então, senta ali. É seu ou meu? Meu? Obrigada, minha vida. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, dizia: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Eles achavam que Jesus era um profeta. Jesus era bem mais que um profeta. Jesus, o Filho de Deus, né? Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para fazer rei, tomou retirar-se ele só para o monte, sozinho para o monte, porque eles queriam que Jesus virasse rei. A missão de Jesus era, primeiro, conseguir que as pessoas entendessem o que ele estava falando, entendessem os ensinamentos dele e o seguissem de coração, não por cura, mas pela necessidade de se tornar filhos de Deus. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. Entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafama. E era já escuro e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque era grande, o vento soprava. E tendo navegado uns 25, 30 estádios, viram Jesus andando sobre as águas, se aproximando do barco e temeram. Mas ele disse: sou eu, não temas. Então eles, de boa mente, viram como, pela mente, receberam no barco, e logo chegou à terra onde iam. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado, vendo que não havia ali mais um barquinho, a não ser aquele o qual os discípulos haviam entrado, e Jesus entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Como assim? Se eles viram Jesus? Olha o medo. Oi, minha filha. Oi? Pegar o quê? A escova de dente? Aconteceu um incidente com o meu desenho. Não entendi, não. Tá lá, meu amor. Depois fecha a porta pra vovó. Pense o medo. Você viu todos os discípulos entrar no barco e sozinho, e Jesus não estava com ele. Licença, por favor. Senão minha boca fica ressecada. Alguém mais falou. Aí, e quando chega no outro dia que os discípulos chegam, Jesus está com ele. E o povo ficaram assustados. Como ele entrou no barco se a gente viu os discípulos sozinhos? E eles vão correndo na frente, né? Porque eles sabiam para onde Jesus ia. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que estava ali mais do que um barquinho, a não ser que o qual os discípulos haviam entrado, e Jesus não entrou com eles, os seus discípulos, com os seus discípulos, naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham entrado sozinhos. Contudo, no barquinho chegaram a Tibéria, perto do lugar onde comeram o pão, e havia o Senhor dado de graça. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram ele também no barco e foram para Cafã em busca de Jesus. Eu acho que eu faria o mesmo. Se eu tivesse condição, eu vivia perseguindo o Messias, mas por fé. E achando o outro lado do mar, do mar, disseram: Rabi, como chegou aqui? Porque ele não estava no barco. Olha a resposta de Jesus, tá? Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que me busca não pelos sinais que fizeis, mas porque comeste do pão que saciaste. Ou seja, que agora eu entendia que aquele pouco pão que eles comeram saciou porque tinha a bênção de Jesus. Trabalhai, e não pela comida que parece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Ou seja, vem através de buscar em mim a vida eterna. Qual é a vida eterna? Aprender sobre Deus, aprender como se tornar filho de Deus. E aí você consegue fazer os milagres, né?
a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, selou. Ou seja, ele diz, Deus me deu e eu posso dar para vocês a vida eterna. Por isso que ele diz, eu sou a figueira, eu sou a árvore da vida. E disse, pois que faremos para executarmos as obras de Deus? Olhe bem, a pergunta que fizeram para Jesus, certo? Eu botei uma parte, eu vou depois tentar botar outra. O que faremos para executarmos, para fazer a obra de Deus? Jesus responde, disse-lhe, a obra de Deus é esta, que crede naquele que ele enviou. Se Jesus viesse para morrer na cruz, Jesus diria o quê? A obra de Deus é essa, que crucifique aquele que ele enviou. Mas isso não era a vontade de Deus. A obra de Deus é para crer que se eles acreditassem em Jesus, jamais teriam crucificado. Paulo deixa isso bem claro em 2 Coríntios 2,8. Ele disse, se tivesse, ninguém o conheceu. Não conheceu como Messias. Se tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Então tem duas profecias na Bíblia, no Velho Testamento e até no Novo Testamento, falando que ele vinha para reinar na casa de Jacó, no trono de Davi. No entanto, tinha em Isaías 53 descrevendo a crucificação dele. Então, duas profecias. Se os homens acreditassem em Jesus e o seguissem, ele seria o Senhor da glória. Se eles não aceitassem, não acreditassem, ainda condenassem ele como se fosse um demônio, como se fosse uma seita, como acusaram Paulo em Atos 5:14, eu digo já para você direitinho, né? Que eles disseram, vejo nesse homem com Paulo, é uma peste, um dos seguidores da seita do Nazareno, e Paulo responde em Atos 5:14, nesse caminho que me chama de seita, é onde eu sigo o Deus de meu pai, seguindo toda a lei e os profetas. Entendeu? Então, eles levaram Jesus à crucificação. Isso era uma opção. Se eles não compreender, você dará a vida por esse povo, e Jesus aceitou, porque ele disse, eu dou, ninguém toma, eu dou. E depois busco de volta. Por quê? Mataram o corpo, mas não se mata o espírito de Jesus perfeito, eterno, imutável, absoluto, igual a Deus. Ok? É bom que a gente entenda isso. Então, Jesus disse, isso está em João, vou publicar, né? João 28 é a pergunta, João 29 é a resposta. A obra de Deus é esta, que a creres naquele com o qual ele enviou. Quem Deus enviou? Jesus, como Filho de Deus, como Messias, como Cristo. E disse, pois que sinal, faz tu para que vejamos e cremos em teu. Olha que absurdo. Com tudo que Jesus ensinava e tudo que Jesus dizia, ele ainda queria um sinal. Olha o que Jesus diz. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhe o comer do pão do céu. E mesmo assim eles não acreditaram em Moisés. Ainda blasfemaram, ainda tiveram aquela cobra. Jesus disse, com todos os sinais, você não crê, nem creram em Moisés, como vai crer em mim? Nossos pais... cadê? Ai. E disse, pois Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Qual é o pão do céu? É resgatar o pão, simbolizar o quê? A vida física. Você resgata seu espírito através da vida física. Então, o verdadeiro pão do céu é você santificar seu corpo para santificar seu espírito. O pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Ou seja, aquele homem físico que estava ali era o pão de Deus. Ele era a vida verdadeira que estava nele. Então, por isso ele disse, porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Jesus veio de Deus, então ele veio do céu. Nasceu no ventre de Maria, mas o espírito dele foi colocado por Deus, diretamente como filho de Deus. Ok? E disse, pois Senhor, nos dá sempre desse pão. Misericórdia. Hoje o povo é ignorante, imagina no passado. Jesus disse, eu sou o pão da vida. E ele diz abertamente, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Ele não estava falando de coisa física, gente. Ele não estava falando de vida física. Jesus não estava ali dizendo para o povo não ia morrer, não ia ter fome de Deus, não ia ter a vida protegida por Deus. Lógico que não passaria tanta fome e necessidade. Por quê?
Porque Deus sempre dá um jeito de enviar as coisas que nós precisamos. Mesmo que às vezes a gente esteja meio perdido, meio apertado, mas Deus, quando conhece nosso coração, que nós clamamos por Deus todos os dias, Senhor, guia minha vida, guia a minha família, guia a minha casa, toma posse da minha vida e da vida dos meus filhos, Senhor. Nos mostra sempre o caminho a seguir. Então, quando nós estamos para passar uma grande dificuldade, um alerta do céu vem até nós. E aí você começa a se organizar, fazer uma coisa, fazer outra. E quando você está, que parece que não tem mais porta para abrir, alguém vem e abre a porta para você. Esse é não ter fome e não ter sede. Porque confia que Deus, como disse Jesus, vai prover tudo que a gente precisa. Não estava falando de coisa física, mas de coisas que vêm através do amor de Deus para nós. É isso que Jesus estava dizendo e as pessoas não compreendiam. Mas vos disse que também vos me deste, e contudo não credes. Mas já vos disse que também vos me viste e também não credes. Ok, ele era o pão da vida. Ele era que podia saciar a fome pior do homem, que é a fome e a falta de Deus. Quando você tem Deus, você tem tudo. Quando você não tem Deus, o tudo seu não é nada, pode sumir pela vontade do capeta. Mas as coisas... Eu recebi uma mensagem uma vez do pai. Gente, foi em sonho, viu? Eu já estava lá. Eu vou mostrar aqui um minutinho. Eu vou botar atrás de mim depois. Ó, dá para ler? O que eu dou, eu não tomo e ninguém toma. Eu vou cuidar de você. Isso foi em 2000, eu mandei fazer para eu não esquecer. Foi em 2012, ok? Eu tive um sonho, ele botava as moedas de ouro na minha mão, a mão aqui, uma mão minha por cima, a mão dele, e dizia isso para mim. Eu creio plenamente no poder de Deus para nos socorrer no momento que nós precisamos, se nós estivermos com Ele, praticando a vontade dEle. Não é dizer que acredita em Deus, porque não tem ninguém que entenda mais os princípios de Deus e que o demônio, que era um querubim, né, que conhecia todos os segredos do céu. O problema não é esse, é praticar. Diferente entre nós e o demônio é que ele não pratica, ele acredita, mas ele não pratica. E nós temos que praticar a verdade de Deus. Essa é a grande diferença entre os filhos de Deus e os filhos da treva. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma será lançado fora. Amém, adieu. Se nós formos viver com Deus, praticando a palavra de Deus, seguindo o Messias, jamais ele nos jogará fora. Jamais. Então eu vou ler de novo. Tudo o que o Pai me dá virá a mim. Todos nós somos designados ainda no ventre de nossa mãe a seguir a Deus, a acreditar no Messias. Certo? Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E nós também temos que fazer a vontade de Deus, através do Filho de Deus. E aí, como desceu do céu, que vemos que o pai dele é José e ele é filho de José e de Maria. Sim, fisicamente falando, sim. Ele nasceu no ventre de Maria, mas de uma forma especial. O Espírito de Deus habitou no espírito dele, desde o ventre da mãe, desde o momento que ela concebeu, certo? Então Deus atuou ali, ele veio do céu porque ele era filho direto de Deus. Isso daqui é só passageiro, mas o que está dentro de nós é eterno, certo? Vamos lá. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum aqueles que ele me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. O que é ressuscitar, gente? Vocês acham que a gente vai voltar à carne? Não. Lamento, não. Deus não tem necessidade, Paulo diz, nem sangue nem carne herda do reino do céu. O reino do céu é espiritual. Porque lembrando que Jesus disse a Pedro, o reino dos céus começa agora dentro de nós, depois na família e assim por diante. Então nós temos que ter nosso reino do céu interior. O reino dos céus, tudo que é ligado na terra será ligado no céu. Jesus disse, o reino do céu está dentro de vós. Nós temos espírito, temos que nos manter de maneira mais limpa, mais pura, para o Espírito de Deus estar ligado a nós e nós começarmos o reino dos céus, depois passando na nossa família e assim por diante. Mas, por que Jesus disse isso aqui, que vai ressuscitar? Lembra o que ele disse para Filipe, que eu sempre cito? Filipe disse, mestre, deixa eu enterrar meu pai, e ele disse, deixa que os mortos, que estava carregando a rede, estava vivo fisicamente, enterre seu morto. Ressuscitar
espiritualmente. Vamos supor, nós caímos no meio do caminho, desistimos, erramos, machucamos o coração de Deus. E nos arrependemos, mas machucamos o coração de Deus. Quando chegar a segunda vinda, nós temos a oportunidade de começar de novo e ressuscitar nos últimos dias, como Jesus nos prometeu. Entende? Aqui, ó, a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum dos aqueles que Ele me deu se perca, mas que ressuscite nos últimos dias. Como vai ressuscitar se foi um monte de coisa de errada e Jesus não está na terra, na segunda vinda do Messias? Ok? Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho crer nele, se você acredita, você pratica. Tenha vida eterna ou ressuscite no último dia. Gente, se ressuscitar quando acontece a segunda vinda do Messias, nos últimos dias, murmuraram. Olha como o povo é traíra. Murmurar, pois, dele os judeus, porque dizia, eu sou o pão que desce do céu. E dizia, não é este Jesus, filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como diz que desceu do céu? Ignorância. E sim, ele desceu do céu. Ele veio, o espírito dele foi gerado diretamente por Deus, diferente de todos os espíritos nossos. Nós somos religados através dele. Ele não, já veio ligado ao Pai Celestiais. E Jesus respondeu e disse, não murmurei entre vós. Nada passava despercebido, porque Jesus tinha os sentidos espirituais abertos. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscito nos últimos dias. E eu o ressuscitarei nos últimos dias. Na segunda vinda do Messias, Jesus estará junto, ressuscitando todos aqueles que no passado morreu sem Cristo, que lutaram, mas se perderam no caminho. Essa é a garantia de quem, quando você luta para praticar a bondade, quando você luta para praticar os ensinamentos de Cristo. A garantia é que Ele não vai deixar você passar sem estar na segunda vinda do Messias. Está escrito nos profetas, serei todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai ouve, todo aquele que o Pai ouviu, aprendeu, vem a mim. Ou seja, todo aquele que ouviu as palavras dos profetas e a praticou, todo aquele que ouviu a Deus pode chegar até Jesus. Fantástico, né? Garantia de que quem está com Deus está com tudo, não se perde. Se você cair, Deus vai lhe puxar de volta. Não, agora tem limite, né? Porque nos últimos dias não vai poder ficar caindo para não zombar de Deus. Não que alguém viesse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Quem é de Deus? Jesus. O próprio, ele veio do Pai, ele é de Deus e ele viu o Pai. Foi a única pessoa em toda a história humana que viu o Pai. Porque o Pai habitava junto no coração e na mente e no espírito de Jesus. Por isso que ele diz que o Pai e ele eram um só. Mas um só em unidade, um só em harmonia, um só em amor. Deus é o Pai, Jesus é o Filho, mas eles são conectados eternamente. Na verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna, porque se você crê, você pratica. Tem que praticar. Se você não acredita, você não pratica, mas se você crê, você pratica. Então você vai ganhando a sua vida eterna. Eu sou o pão da vida. Realmente, ele é o que dá vida. Como a segunda vinda será aquela que dará a vinda. Vamos lá. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Desobedeceram, falharam. Este pão que desce do céu para que dele coma não morrerá. Não morre, porque Jesus foi o único que tinha o poder de abrir o paraíso. Então, as pessoas que morriam fisicamente não morriam espiritualmente, que Jesus levou ao paraíso. Aquelas pessoas que creem em Jesus e praticam a verdade, quando ela morre, Satanás não pode pegar o espírito, porque é tirado e levado para o paraíso. Se quando estiver na segunda vinda, será levado para o reino dos céus. Eu sou o pão vivo, quando estiver vivendo a segunda vinda, né? Porque a segunda vinda já está sobre a terra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come este pão e viverá para sempre, o pão que eu der é a minha carne, eu darei para a vida do mundo. Ele já sabia que ia passar pela crucificação. E ele disse, eu dou, e ninguém toma. Ele deu o corpo físico dele, porque o espírito ninguém podia tomá-lo. Mas ele deu a vida dele, que valia as 3 bênçãos. Ele fez uma, né? Ele veio para realizar as 3 bênçãos. É crescer, depois encontrar Eva,
abençoasse e dominar todo mundo. Mas infelizmente o homem não acreditou nele no seu tempo e o crucificou o corpo físico de Jesus, e ele deu como oferta não só por o povo daquela época, mas por todos aqueles que acreditassem nele até chegar e encontrar a segunda vinda do Messias. Ok? Disputavam, pois, os judeus entre si como nós podemos dar essa carne e comer. Misericórdia. Jesus, porém, lhe disse: na verdade vos digo que não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberes do seu sangue, não terá vida eterna. Ele fez simbolicamente isso como? Jesus fez isso na cerimônia do vinho. Ele deu o vinho sagrado e disse: esse é meu sangue, o sangue da eterna aliança. Estou fazendo uma aliança com vocês para guiar vocês e os seus descendentes até a segunda vinda. Este é o pão, é o meu corpo que é dado por vós. Ou seja, o corpo dele foi sacrificado para poder preparar a segunda vinda do Messias e para poder nós estarmos conectados, nós descendentes daqueles que estavam com Jesus. Então ele não estava mentindo. Não era a carne que a gente ia comer, mas o corpo dele foi sacrificado representando o pão da vida, o ser vivo e que valia por toda a humanidade. Então não é perdoar os pecados que foi cometido. Se você pratica de novo, aí é ironia, né? Você querer que Jesus fique perdoando. Jesus disse. E depois Paulo disse que Paulo foi que aprendeu mais com Jesus e foi depois da crucificação de Jesus, ele diz: de Deus ninguém zomba, tudo que você plantou colherá. Se eu continuo pecando, eu vou colher o que eu estou plantando. Então eu tenho que me arrepender e não pecar mais. Se eu estou pecando, eu estou zombando de Deus. E estou dizendo que não tenho fé naquilo que Jesus está nos ensinando. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue terá vida eterna, e eu ressuscitarei nos últimos dias. Não era ali, não era vida eterna física. Jesus nunca prometeu vida eterna física. E ele fez isso na cerimônia do vinho com os 12, e os 12 multiplicaram para muitas pessoas. Mas também ele diz lá, por favor, é só ir ler: essa cerimônia só vai ser feita de não só bebereis quando eu estiver contigo nos últimos dias. Ok? Porque quando o Messias veio, Moisés veio para auxiliar Jesus, né? Tanto que apareceu no Monte da Transfiguração. Quando a segunda vinda do Messias, o terceiro Adão e a terceira Eva chegar na terra, Jesus estará junto, porque ele vai preparar essa segunda vinda. Ele disse: terá um novo nome, o Filho do Homem. Ele não disse: eu venho, mas no Apocalipse ele disse: terá um novo nome, só quem conhece é Deus. E lógico que Jesus que está conectado com Deus. Porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Ou seja, tudo nele era sagrado. E a carne dele, né, foi sacrificada como representando a nossa vida física. Certo? E o sangue dele foi derramado, e infelizmente, né, traíram a vontade de Deus e derramaram o sangue do Filho de Deus sobre a terra. Mas ele doou para santificar nosso espírito. E essa cerimônia ele fez com os discípulos com os demais. Quem come e bebe do meu sangue permanece nele. Ou seja, todos aqueles que fizeram a cerimônia naquela época e descenderam até hoje estão ligados espiritualmente, se continuar praticando a palavra ensinada por Cristo até a chegada da segunda vinda, que ele diz que vai abrir o livro de 7 selos. Assim como o Pai que vive em mim, assim que o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem a mim se alimenta também viverá por mim. Como você pode se alimentar? Praticando as palavras que ele disse, né? Que a palavra é o pão da vida também. Ele diz isso. Então, quando nós praticamos a palavra, praticamos no nosso dia a dia, nós continuamos vivendo interligado com Jesus e estaremos interligados com a segunda vinda. Este é o pão que desceu do céu. Não é acaso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Aquele que se alimenta com as palavras de Jesus tem direito nessa herança deixada por ele. E ele disse essas coisas na sinagoga em Cafarnaum. E muito, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Realmente, né? Eles não entendiam nada, era muito duro. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam isso, disse-lhe: escandalizados-vos? Ou seja, Jesus perguntou: você também está se escandalizando de mim? Que triste, né? O próprio discípulo. Que seria, pois, se viesse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? E quando eu subir para o céu, como vai ser?
se eles estão se escandalizando enquanto eu estou aqui. O Espírito que vivifica a carne para nada aproveitar. As palavras que eu vos dou são o Espírito e a vida. Entendeu isso? Entendeu agora o que é que ele estava dizendo? Que carne, as palavras que ele estava dando era, ó, ele diz, o Espírito, o que vivifica, o Espírito é que nos faz vida junto a Deus. A carne para nada aproveita, a carne física, a carne física. As palavras que eu vos dou são Espírito e vida, ou seja, são as palavras que vai santificar tanto o corpo como o Espírito, porque a carne nossa não serve para Deus. Deus não precisa, Ele quer que nós usemos nosso corpo físico para ter vida espiritual. Para que nós possamos ter vida, nós temos que praticar a palavra de Deus. Esse versículo aqui está bem, muito claro, ok? Mas alguns de vós não creem, porque bem sabeis, Jesus, desde o princípio, que era o que eles não acreditavam, e quem era que eu havia de entregar, Judas, né? E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, senão meu Pai não lhe ter concedido. Ou seja, só quem acreditava em Jesus e são aqueles escolhidos por Deus para seguir Jesus, como serão também na segunda vinda, os seus descendentes. Desde então, muitos dos seus discípulos tomaram para trás e já não andavam com ele. Ou seja, ali Jesus perdeu muitos discípulos, porque não acreditavam em Jesus. Então Jesus disse aos 12, queres vos também retirar-se? E respondeu Simão, chamado Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Pedro falou certo, né? E nós temos acreditar, né? Credo, que conhece que tu és Cristo, o Filho de Deus. Também acertou. Aí Jesus disse, e responde Jesus, não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é o diabo. Eu escolhi os 12, mas um de vós é o diabo. Ou seja, ele está falando de Judas. Então dizia Judas Iscariote, filho de Simão, por que este havia de entregar sendo um dos 12? Aí como que sendo um dos apóstolos vai entregar a ti? Mas o próprio Judas, porque Judas já metia a mão nas ofertas de Deus, ele já roubava. Então ele só estava ali pelo dinheiro, mesmo sendo filho de Simão, ele estava ali pelo dinheiro, não pela fé. Ele não estava ali preocupado com os ensinamentos de Jesus. Por isso que é tão importante nós compreendermos que o que Jesus falava não era da carne física, mas era do pão da vida que é dada pelas palavras que santifica o espírito quando nós praticamos e santifica o nosso corpo. Nosso corpo só serve como vestimenta do nosso espírito, certo? Por isso que lá em Apocalipse, feliz aquele que lava sua veste, que purifica, que deixa o seu corpo limpo, suas atitudes limpas, seus atos limpos, seus pensamentos, seu falar de bem, como Jesus nos ensina, cuidar dos outros, amparar os outros, orientar as pessoas. E se nós não fazemos isso em nossa vida, nossas palavras não terão força. E nós não podemos orientar os outros. Então, por favor, se una a essa palavra, pratique a palavra, edifique o seu espírito para ser forte, para ser exemplo dentro da casa, que seus filhos, vendo a sua mudança, possam seguir a Deus, o verdadeiro Deus, que nós já estamos vivendo a segunda vinda do Messias. Certo? Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Te agradecemos por todas as palavras esclarecedoras que o Senhor deu na Bíblia, mesmo que as pessoas do passado não compreenderam e as pessoas agora do futuro ainda têm problema para entender o que o Senhor dizia, por mais claro que nos pareça, mas porque nós aprendemos com o Pai Mu e a Mãe Mu a entender vossas palavras, a respeitar vossa dor, a respeitar o Senhor que deveria ter realizado o reino do céu como a primeira opção de Deus, infelizmente, porque nossos ancestrais não acreditaram em vós, os grandes religiosos não acreditaram em vós, o crucificaram como se fosse falso, o Senhor sendo verdadeiro, eles só viram a verdade. Quando a dor do coração de Deus se manifestou e a terra tremeu por 3 horas e os raios cortaram o firmamento de ponta a ponta. Senhor, por favor, abra a mente original de cada um de nós para compreendermos vossas palavras, para seguir vossos ensinamentos, para praticá-los no nosso dia a dia, para ter essa garantia de continuar sendo, Pai, aquele que o Senhor nos escolheu, todos nós que estamos aqui, os que vão vir ouvir depois, para estar na segunda vinda de pé diante do Filho de Deus. Por favor,
Permaneça com cada um que está aqui, dando sabedoria, entendimento. E se tiver dúvida, Senhor, que possamos conversar sobre ela. Te peço que todos eles também assistam aquelas conferências que estamos enviando, que tem muito para ser explicado sobre a Bíblia e sobre a segunda vinda do Messias. E sobre Jesus, sobre a vida de Jesus sofrida, porque as pessoas, nem seus próprios discípulos compreendiam 100%. Abre nossa mente e nosso coração para tuas palavras e fortifica a nossa vida para que praticamos ela em nosso dia a dia. Abençoe, Senhor, os que estão aqui, os que virão depois, dando força e capacidade espiritual para nós praticarmos e edificar nossa casa, para que o Senhor habite nela, não só em nosso corpo, em nossa família, e que possamos educar nossos filhos no vosso padrão. Te peço, te agradeço, que permaneça conosco nessa semana que iniciou hoje, e te agradecemos por ela, em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Minhas irmãs e os irmãos, muito obrigada. Obrigada, Clévis, obrigada, Roseli, obrigada, Laura, que nós todos possamos continuar na presença dos Pais Celestiais de Jesus. Obrigada, fique todo nessa semana. Amanhã eu espero voltar, mas tenha uma semana abençoada pelos Pais Celestiais, por Jesus, pelos verdadeiros pais. Uma boa noite a todos.